Na nona aula do módulo, vamos aprender como utilizar frames para organizar as nossas aplicações. Primeiramente, o que são esses frames? O frame ele é um widget, e vocês podem pensar nesse widget como sendo um retângulo, visível ou não para o usuário, que tem como finalidade principal abrigar widgets dentro dele. Então, esse frame é basicamente um container. A gente faz uma analogia a um container físico, um container do mundo real, que tem como objetivo guardar elementos dentro dele. No nosso caso, esses elementos são os widgets criados, por exemplo, botões, labels, entradas de texto, entre outros. Então, o frame nada mais é que um widget que serve principalmente para guardar outros widgets dentro dele. Nas aulas passadas, nós inseríamos os widgets diretamente na janela Top Level. Porém, com os frames, nós podemos definir, por exemplo, um frame no topo e outro embaixo. E dentro desses frames criados, nós inserimos outros widgets dentro. E a grande vantagem de utilizar esses frames é que todas as alterações na nossa interface não vão ocorrer diretamente na janela Top Level, mas sim nos containers, nos frames, que abrigam os nossos widgets. Agora vamos para o código e entender como esses frames funcionam. A minha ideia é criar dois frames, um em cima e outro embaixo, e inserir widgets dentro desses frames. Então, começando pelo frame que fica no topo, e seguindo a nossa sintaxe padrão de criação de widgets que está comentado nessa linha, eu vou criar aqui um objeto chamado fr. E em seguida, eu vou igualar esse objeto ao widget que queremos. No caso, a gente utiliza o tk, ponto, e o nome do nosso widget, que é frame. O widget py, o espaço que vai comportar esse frame, será a nossa janela top level. Então, o primeiro argumento desse frame será a nossa tela. As opções de configuração de um frame, elas são um pouco mais escassas se a gente comparar com os outros widgets, por exemplo, as labels, os botões. Isso porque a gente não costuma inserir tantas opções em um frame para que ele fique tão personalizado, já que, em muitas vezes, a gente deixa ele invisível, só para ele comportar os nossos widgets. Então, vou deixar sem nenhuma opção de configuração e eu vou copiar essa sintaxe aqui desse frame para criar um segundo frame, no caso o frame que vai embaixo. E agora eu vou empacotá-los. Como o lado padrão do pack é o top, então esse frame aqui ele já vai ficar no topo. E aí, para o segundo frame, quando eu empacotar, eu vou dizer que o lado dele vai ser o tk.bottom, que é a parte de baixo. E se eu executar esse código, a nossa janela, vocês podem ver aqui, que ela se reduziu ao tamanho mínimo. Isso porque os frames eles são elásticos. Eles se expandem e se retraem de acordo com o espaço requerido pelos widgets que estão dentro deles. Como a gente não tem nenhum widget, eles se reduziram ao tamanho mínimo. Então, voltando ao nosso código, vamos adicionar alguns labels dentro desses frames. Eu vou criar um objeto chamado self.lbl e vou colocar igual ao label. E como nós vamos posicionar esse label que eu acabei de criar no frame, no self.fr, nós devemos definir como widget py o próprio frame, e não mais a nossa janela top level. Então vamos colocar aqui self.fr é o nosso widget py. Isso porque agora o espaço que vai comportar esse label vai ser o frame 1. E agora é só adicionar algumas opções de configuração, por exemplo, um texto escrito estou no frame 1. E em seguida a gente pode colocar também uma fonte. Então vamos colocar aqui Arial de tamanho, por exemplo, eu vou colocar o tamanho 16, vai ficar bem visível. E é claro que a gente tem que empacotar esse label no nosso frame, então self.lbl.pack. E agora eu vou copiar essa sintaxe do label para criar um segundo label em nossa aplicação. E eu vou mudar os nomes dos objetos para não ter nenhuma ambiguidade. E eu vou mudar também o widget py porque ele vai estar no nosso frame 2, no nosso segundo frame. E eu vou mudar também o texto. E executando um código, nós temos essa estrutura aqui, que por enquanto não é nada de novo, porque isso aqui que vocês estão vendo a gente consegue fazer sem o frame.
Mas existem várias coisas que sem o frame seriam muito difíceis e gastariam diversas linhas de código. Um exemplo, se quisermos que nesse segundo frame aqui existam dois widgets que fiquem lado a lado. Sem o frame a gente não ia conseguir. Já utilizando o frame é bem fácil. É só você ter os dois labels, então, novamente, eu vou copiar essa sintaxe aqui e vou mudar o nome dos objetos para LBL3. E como a gente quer que eles fiquem lado a lado, a gente define um lado em comum para ambos, por exemplo, tk.left. Eu vou copiar essa opção e vou colar aqui. E executando o código, vocês podem ver que, ao mesmo tempo que esses dois labels que estão no frame 2 estão embaixo da nossa janela top level, eles também estão lado a lado na esquerda. Sem o frame, a gente não conseguiria fazer isso, porque o pack ele só aceita um lado possível. Então, por exemplo, a gente não conseguiria dizer que esse label 2 e esse label 3 iam estar do lado de baixo e também lado a lado para a esquerda. Essa aula foi só para mostrar o funcionamento do frame, e é claro que o frame ele só será muito mais útil quando a gente utilizar em aplicações complexas com vários e vários widgets. Por hoje é só, obrigado pela atenção e até a próxima aula.